O Photoshop chegou, então, na web, né? Já tinha um trabalho, né, sendo feito em relação a isso, mas agora ele está na web graças aí ao quê? Ao WebAssembly, ao M-Scripting, ao Web Components, ao Lit, Service Workers, Workbox e várias outras novas APIs modernas da web. Trazer né, levar o Photoshop desktop para a web, que está aqui o link, inclusive, photoshop.adobe.com, representa, então, um grande marco, né? Ao levar, então, um software complexo, com uso intensivo de gráficos para o navegador. E isso foi possível graças, então, a anos de esforço aí do time de engenharia da Adobe e a colaboração aí com os browsers vendors, né? Principalmente Google, né? Google Chrome. Então, a gente tem... Deixa eu abrir o artigo aqui, porque o artigo é lá do Adiosmani, né? O Adiosmani que fez esse artigo. Então, aqui ele dá todo o detalhe, né? Do que foi feito, quais são as tecnologias, né? Explica um pouco. Eu achei bem interessante essa parte aqui, que quando iniciou a especificação disso, eu fiquei bem empolgado, assim. Em algum momento eu tentei usar e não funcionava muito bem. Aparentemente agora está funcionando, são os arquivos no navegador, né? O file system, né? E eu entendo a complexidade, né? Porque abre portas, literalmente, assim, quase que literalmente. Então, mas a gente sabe, o Photoshop lida com muitos arquivos. Então, agora, utilizando aí mais essa tecnologia, mais essa API da web, né? Isso foi possível. Então, muito legal ver, assim, né? Para gente que acompanha aí a web, a evolução da web há tanto tempo, né? Sei lá, pensar aí, né, Felipe, 15 anos atrás, pensar imagina o Photoshop rodando no browser, isso nem era imaginável, né? É impossível pensar nisso, né? Eu me lembro, inclusive, que em alguns momentos a gente usava como exemplo até, né? Um dia, quando vê, tu vai ter um Photoshop rodando na web, sabe? Tipo, era como se fosse um exemplo, né, no teto, assim, né? E finalmente esse dia chegou, assim, a gente tá vendo isso acontecendo. Eles comentaram que foi um trabalho de anos e realmente culminou aí no uso de várias tecnologias e também na combinação aí de várias specs novas, né? Muita coisa foi preciso evoluir na linguagem do JavaScript, tecnologias como, por exemplo, o WebAssembly, algumas especificações, padrões, eles comentam até sobre o próprio sRGB versus ali o P3, então o número de cores que tu consegue trazer e lidar é muito maior, é um espectro muito maior, né? Então o browser, o suporte a essas tecnologias, a esses padrões, precisou evoluir junto. Então por isso que acabou sendo um trabalho de anos, assim, e culminou num resultado aí que eu acho que, tipo, o Photoshop, ele é um grupo de coisas muito impressionantes funcionando juntas, né? Então ele mostra, ele acaba se tornando um case que, pô, se o pessoal conseguiu fazer isso, tu consegue colocar quase qualquer coisa para rodar ali, sabe? Então, espero que games, por exemplo, daqui a pouco comecem a fazer movimentos parecidos, né? Tu tem games que são só para uma plataforma ou para outra plataforma. Agora a gente está falando que pô, o Photoshop funcionando, sair funcionando em browsers, não interessa onde o browser tá. Isso aí dá muito poder. Para eles dá muito poder de venda também. Tem muita gente que usa Linux, por exemplo, todos vai ficar feliz da vida porque agora vai poder, né, ou estudar o Photoshop, né, ou usar ele no dia a dia de fato. E talvez abra portas, inclusive, para uma economia do lado deles. Que imagino eu que eles devem ter uma equipe enorme só para manter o Photoshop Windows e o Photoshop Apple, né, para o Mac. Então eu imagino eu que se eles conseguirem fazer um trabalho forte de deixar o web com 100% das features, talvez eles possam migrar até o esforço deles para dedicar o esforço dele todo para o web, né? E aí pronto, sai funcionando em todos os lugares. Até tem um roadmap ali no final deles que eles comentam sobre planos para o futuro, que eles não vão parar por aí, né? E eles estão com uma visão muito boa, assim, então eles investiram por muitos anos para chegar nesse ponto, não vão parar agora, imagino eu. Me fez criar bastante expectativa, assim, e ficar bem orgulhoso de ver isso tudo acontecendo, assim, fiquei bem feliz, né, de fazer parte desse momento, de ver isso acontecendo, assim, lá daquela época que a gente, para tu debugar um código, tu tinha que importar um script, lembra do Firebug lá? Tu tinha que importar um script para tu poder debugar o teu código. A chegar num ponto que a gente consegue rodar um Photoshop ali e tudo mais, e, claro, com inteligência artificial também. Nunca é sem inteligência artificial. E esse é um ótimo ponto, Felipe, porque assim, ó, eu estava curioso com isso, porque eu estava com o Photoshop instalado na minha máquina aqui, fazendo alguns testes, testando principalmente a funcionalidade de inteligência artificial, para ver se é tudo verdade que estão falando ou se é mentira, e estava achando interessante. E aí, olhem aqui, eu deixei aberto aqui para a gente ver juntos, ó, photoshop.adobe.com. Eu estou no site e abri a thumb da live de hoje. Né? Uhum. Então, aqui estamos no Photoshop. E o teste que eu queria fazer era justamente esse, né? De ver os exemplos. Então, tipo, será que na web também dá para fazer aqueles exemplos lá? Então, tipo, me diz alguma coisa aí, Felipe. Uma...
Pra Manda virar substituir essa moedinha. Manda, sei lá, ser um meteoro ao invés de uma moeda. Meteoro. Será que ele entende português? Sim, sim. Caindo na Terra. Caindo. Escrevi errado, caindo. Caindo na Terra. Selecionamos, vamos gerar. Vamos ver. O que ele faz, né? Isso aqui, então, estamos no navegador, né? Vivo? Ao Sim. vivo no navegador, vamos ver. Inclusive eles usam TensorFlow, né? Acaba sendo tudo em múltiplas camadas de JavaScript. Não ficou muito bonito, então. Não ficou muito bonito, mas. Esse aqui. Boa. Parece que ele tá aí. Que ele tá botando em cima da própria terra, né? Uma estrela. Sim. O meu prompt foi péssimo, né? Então vou botar aqui Ele só um botou o próprio meteoro planeta caindo. lá. Pode ser só o meteoro caindo, talvez fique um pouco mais. Vamos ver o meteoro caindo, vamos ver o que ele faz. E olhem essa thumb aqui. Essa thumb eu gerei com o Adobe também, tá? O fundo da thumb eu gerei com a solução da Adobe de generativa lá, né? De imagem generativa. O meu prompt foi algo, né? Tipo, como o nosso título era pirâmides de criptomoeda, eu mandei falar um deserto de pirâmides meio futurista com moedas de Bitcoin, chovendo moedas de Bitcoin. Ele gerou isso aqui. Boa, legal. Ficou bem bonitinho o meteoro ali. Isso aqui. Que meteoro é esse, cara? Eu acho que ele tá tentando pegar a moeda e distorcer ela para fazer parecer algo, né? Mas ainda você não vai, ainda assim, com certeza para thumbs, ou sabe o que eu pensei? Para slides, né? Pô, vou fazer um slide aqui, às vezes para fazer slide eu tenho que ficar procurando por imagens dos bancos e tudo mais até achar algum. Pô, daí eu vou ali e diz, me faz essa imagem aqui que é exatamente o que eu tô pensando, né? Aí procura aí. Sim. Pode ser bem interessante mesmo, bem conveniente. Se eu botar aqui, trocar o Felipe por um, sei lá, um urso de pelúcia. Vai. Mas a moral aqui é pra gente. Não, quer dizer, o que eu fiquei impressionado, assim, faz sentido, é porque eu queria saber se as funcionalidades de essas novas aí do Photoshop estariam presentes também, estão todas aqui, né? Inclusive essas de generativa. Funcionou, hein? Ó. Fica legal. Cada uma aqui, né? A gente tá chegando numa fase bem divertida e engraçada de brincar com as IAs. Ele não cobra por prompt daí? Se tu tem a versão licenciada dele, ele não cobra por prompt? Não. Claro, tem que ter o Photoshop pago, no caso. Sim. Bem legal mesmo.